preocupem que não é 2 horas inteiras de falando. Então a gente tem 2 paradas para esse momento musical e o nosso sessentônico hoje é o Tim Maia. Oba, que legal. Me dê motivo. Então, muito bom. Será que cabemos todos na imagem? Acho que sim, né? Se não coubéssemos, a Mari nos dá puxão de orelha. Já estão nos ouvindo, inclusive. Esse meu caderninho já está se desmanchando. Então fiquem muito tranquilos. Queridos sessentônicos, sejam bem-vindos ao 20º Sessentônica, nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, chuvosa em Porto Alegre, friozinho ainda, mas muito gostoso. E aí, você tem renda suficiente para pagar suas despesas para o resto da sua vida sem ter que trabalhar? Especialistas ensinam muitas maneiras de alcançar independência financeira e dizem que isso não é só para gente rica. Ou, quem sabe, infelizmente, vocês sejam dos cerca de 30 milhões de brasileiros que não conseguem mais pagar as suas dívidas, segundo dados do Instituto de Defesa do Consumidor, os chamados superendividados. Os indivíduos deste grupo representam 15% da população brasileira e metade do número de pessoas inadimplentes do país, que, segundo o SPC Brasil, fechou 2018 com 62 milhões de CPFs negativados. Pois, gente, hoje nós vamos conversar sobre isso. Lá em 2050, 57% da força de trabalho brasileira vai ter mais de 45 anos. Como é que você quer chegar lá? Você quer chegar lá sendo uma pessoa ainda preocupada com dívidas? Ou você quer chegar lá sendo alguém com independência financeira? Como você se enxerga chegando lá no seu futuro? Pois hoje nós estamos aqui com 3 especialistas no assunto. E queremos trazer para você muitas respostas, quem sabe saídas para a situação em que você está. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, mande a sua história para nós. O nosso WhatsApp é 5196537474, o Instagram @Rádio Supersônica, facebook.com/Rádio Supersônica. Aqui no estúdio a gente está com a Vera Lúcia Remédio Pereira. Oi, Vera. Olá. A Vera é mestre em Direito Civil pela URGS, com pós-graduação em Psicologia Transpessoal, curso de extensão em Psicologia Econômica e de Mediação e Conciliação. A Vera possui uma experiência grande como professora universitária e juíza leiga e tem se dedicado ao tema do superendividamento desde 2005. Também coordenou o programa de apoio ao superendividado no PROCON de São Paulo. E atualmente está incluindo no trabalho a psicologia transpessoal como ferramenta de autoconhecimento, para propiciar um olhar sobre comportamentos, condicionamentos e crenças limitantes, de modo a ressignificá-los, visando encontrar potencial interno para a superação de problemas financeiros. Quer dizer que problema financeiro a gente não encontra resposta só na calculadora. Não, tem que se olhar também, porque existe uma série de comportamentos e condicionamentos, né, que realmente nos levam a tomar certas atitudes e certas escolhas, né, financeiras que muitas vezes não são as melhores e nos levam a um certo descontrole. Muito com bacana, o tempo, né? Muito legal. A gente está aqui também com o Sérgio Milhas da Silva. Ele é administrador de empresas, investidor no mercado financeiro e evangelista, para que as pessoas possam ter mais liberdade, felicidade e tranquilidade, através de uma boa gestão financeira pessoal.
Atualmente, ele desenvolve o trabalho de facilitador para um grupo de associados da terceira idade de uma associação de ex-funcionários de uma empresa de telecomunicações. Ou seja, as pessoas chegam mesmo mais tarde na sua vida precisando e querendo aprender a lidar com as suas contas. É isso, Sérgio? É verdade. Hoje em dia, a educação continuada é uma realidade, né, para a gente poder ter qualidade de vida. Então é isso que a gente fala. E a gente está tendo essa experiência, e é uma experiência que envolve uma visão de 360 graus, né? Porque não é só uma visão, digamos, de planilha, né? Uma visão de calculadora, de cálculos, né? De investimento. Existe muito mais coisa, envolve inclusive inclusive para a gente repensar o nosso estilo de vida. Uhum. E aí a gente vai poder conversar ao longo um pouco do que a gente tem feito. E para surpresa nossa, o pessoal da terceira idade, que é o nosso público-alvo ali, tem recebido muito bem. Bacana, bem legal. E a gente está aqui com o Rafael Nicolela. O Rafael é paulista e veio morar aqui no Rio Grande do Sul a convite do Grupo RBS. Ele atuou principalmente ao longo da vida dele no ramo de TI, Tecnologia da Informação. Ele foi diretor de várias empresas aqui no Sul e Minas Gerais, nessa área. E aos 54 anos ele foi fazer um mestrado na área de finanças. Ô, Rafa, deu uma virada nessa área. Foi lidar com grana. E lá foi aprender muita coisa, conheceu o sócio dele, o Fernando Zanini, Francisco Zanini, que na época um dos seus professores, e logo em seguida com o Francisco Zanini, então, foi criada a Ducado Investimentos, que é uma empresa que vem ajudando, auxiliando os clientes na busca da independência financeira. O que é independência financeira? Não, uma pergunta boa, né? A gente fica falando de independência financeira sem entendimento claro do que é. Acho que deve ter diversos entendimentos. Na Ducado a gente entende como um momento na vida da pessoa em que, a partir daquele momento, a renda do seu trabalho passa a ser irrelevante para a manutenção da sua qualidade de vida. Então, ele, ao longo da vida, ao longo da trajetória, conseguiu montar um patrimônio, seja imobiliário, do que for, mas um patrimônio que gera para ele a renda que ele precisa para manter o patrimônio. Aí, se ele vai trabalhar e com o que ele vai trabalhar e com que renda, passa a ser menos relevante, né? Então, esse é o ponto onde a tua decisão ela pode ser qualquer uma, né? Sim, ele pode continuar trabalhando, claro, mas aí... essa é a ideia, né? Acho que hoje em dia pouca gente pensa em parar, né? Mas é uma decisão que já não está mais associado à renda do trabalho, porque a renda vem de outra fonte. E é possível as pessoas montarem a sua independência financeira a partir de um pequeno salário, será? Então, está muito ligado ao que ele estava comentando, né? A percepção de qual é o nível de vida que eu quero ter aos 60, aos 65 anos, né? É claro, a partir de um pequeno salário ao longo da vida toda, você economizando pouca grana ao longo da vida, isso vai acabar formando um patrimônio. O longo prazo atua a nosso favor, né? Aquilo que se comenta, né? Os juros compostos são uma ferramenta poderosa, né? Então é juros sobre juros. Isso tende a ir acumulando de uma maneira importante ao longo da vida. Fazendo esse link, o Sérgio está muito ligado àquilo que o Sérgio estava falando do estilo de vida. Como assim o estilo de vida? Retomando então, Sérgio, o que tu estava comentando do estilo de vida? Bem, basicamente o que a gente trabalha no grupo é minimalismo, né? É uma coisa que trata do estilo de vida, ou seja, aí entra uma psicologia de se fazer uma autoanálise para saber o que é importante para mim, né? À medida que você vai envelhecendo, digamos assim, você tem que ter o cuidado com os recursos que você acumulou, patrimoniais, porque de alguma forma nós estamos vivendo mais, né?
E aí a necessidade também de definir o consumo consciente. O consumo consciente está ligado muito às coisas que são importantes para mim. E muitas vezes acaba se consumindo coisas que não agregam valor para a pessoa, né? Mas por um descuido. E a gente observa que à medida que as pessoas se questionam o que é importante para mim, ela começa a ter, de alguma forma, gerar alguma economia, né? Essa economia torna-se uma poupança, e a partir dela ter um conhecimento mínimo de investimento, ela faz esse valor, digamos assim, colocar algum tipo de investimento que dá como é que chama, o fermento, né? Que começa a crescer, e obviamente certas situações a pessoa vai querer ter liberdade, e muitas vezes por tu não ter recurso financeiro tu é tolhido, tu é limitado, e a pessoa, o importante é isso, né, tu ter liberdade. O americano chama the right to choose, né, o direito de escolher. E muitas pessoas, por ter dificuldade financeira, limitações de não poder fazer certos passeios, ou, digamos assim, não poder ter um plano de saúde, enfim, coisas do nível, estou falando bem objetivo aqui. Então, são coisas que a gente, à medida que vai ficando com a idade, avançando, vão sendo coisas que a gente tem que refletir, né? Mas tudo é possível na medida que a gente tem educação, tenha conhecimento, e a tomar decisões, né, tanto com o crédito, né, como o que eu quero, qual é o destino que eu quero dar para o patrimônio. E inclusive nós temos outra situação que no grupo que eu trabalho, pessoas, né, que já são de idade e estão gerando renda, né, apesar de estar aposentado, ele está fazendo, tem uma participante lá que faz conservas e geleias, e está vendendo, e eu até brinco às vezes, eu digo, olha, esse teu negócio com certeza tem rentabilidade maior do que qualquer, é claro que ela tem a limitação de produção e tal, mas ela tem... Mas nessa hora de pensar o seu estilo de vida tem muito a ver com entender o que é importante para mim, e aí também vem essa questão interna que tu estavas falando, né? De o que é importante para mim, autoconhecimento, e também por que eu gasto. Porque é muito entender os seus gatilhos. Sim. Acho que a gente pode falar nos vieses, né? Que são os vieses inconscientes, que muitas vezes são comportamentos que a gente adota, que levam com que a gente tome decisões sem se dar conta. Tipo otimismo excessivo, agir por impulso, não parar para pensar nas decisões, ir fazendo de qualquer jeito, né? E aí esses vieses fazem com que a pessoa vá se comportando de maneira a não ter um controle da sua vida financeira, e pode levar então ao superendividamento. E também com a psicologia transpessoal a gente tem uma visão mais integral do ser humano. Então é no nível mental, emocional, físico e espiritual. Quer dizer, o que eu estou fazendo com a minha vida e com o que eu vim fazer aqui, e de que forma eu estou levando uma vida de uma maneira mais saudável, mais próspera, né? Ou quais as minhas escolhas. E aí também passa pelas crenças, né? Que muitas vezes essas crenças limitantes, elas vêm do próprio sistema familiar. Né, a família já tem uma maneira de lidar com dinheiro e com dívida que se repete nas gerações futuras. Então, muitas vezes, uma constelação familiar, que é uma ferramenta importante também de acessar ao subconsciente, que muitas vezes por uma terapia tradicional a gente não saberia por que eu repito esse comportamento, eu posso desfazer certas crenças limitantes que vêm do meu sistema familiar. Então, existe uma série de ferramentas que estão à disposição, que as pessoas podem buscar através do autoconhecimento, que vai fazer com que ela leve uma vida mais digna, né? Porque eu entendo, pelo que tu estás me falando, eu entendo que muitas vezes, numa situação como essa trazida pelo Sérgio, que alguém consegue colocar as suas contas, né, as suas... organizar a sua vida financeira, daqui um pouco, se ela não conseguiu entender o porquê, os motivos pelos quais
ela chegou ao superendividamento, daqui um pouco ela corre o risco de voltar a se superendividar. Exato. Então, assim, somente pagar as contas e se esforçar para ter um controle financeiro, sem um olhar interno, né, de como é que eu atuo frente ao mundo e quais são os meus valores, eu tendo a repetir comportamentos, né? Então, por isso é trazer para a consciência. Que tipo de crenças existem? Quais são as crenças? Existem crenças mais comuns ou menos comuns que possam ocorrer? Olha, existem muitas crenças, né, ligadas ao dinheiro, por exemplo, que dinheiro é uma coisa suja, que quem é rico não vai para o céu, coisas desse tipo, são crenças que também estão ligadas a crenças de escassez, família que viveu sempre na pobreza. Então, alguém que numa geração futura está entrando numa abundância se sente infiel àquela família. De maneira que parece que ela está fazendo algo errado e muitas vezes se boicota. Então, tem pessoas que estão indo muito bem financeiramente, têm um bom trabalho, têm um bom casamento, daqui a pouco se boicota. E perde muita coisa porque inconscientemente ela não está acessando ainda o que faz com que ela não se sinta merecedora daquilo que ela está alcançando. Então, por isso que entender quais são as nossas crenças limitantes, que pode vir do meio familiar, do meio social e também do sistema familiar, né? Cultural também, religioso, tem uma série de crenças limitantes que fazem parte, né, da nossa vida. E que quando a gente toma consciência, a gente passa a atuar de outra forma. Agora, existe dívida boa, não existe? Dívida boa. Eu não sei em que sentido tu está falando, mas acredito que existe, não? A dívida, por exemplo, a dívida de a compra de uma casa, não é uma dívida boa? Boa pergunta. Eu diria assim para ti, existe ativos, né, bons e ativos ruins, né? Eu posso ter um jet ski, eu posso ter uma casa na praia, posso ter um automóvel. Se esses bens que fazem parte do meu patrimônio não geram algum tipo de receita, rentabilidade, ganho, é um ativo ruim. Agora, se eu tiver um carro e eu for um motorista de Uber, eu estou tendo um ativo que me gera renda, então é um ativo bom. Se eu tiver um jet ski, que eu sou atleta e vou participar de competição, e as competições me geram prêmios e retorno, é um ativo bom. Se eu tiver uma casa na praia que eu alugue, me gera renda, né, ainda que seja no período da temporada, é um bom ativo. O problema é a aquisição, fazer parte do teu patrimônio, ativos que não te geram renda, né? Essa é a grande situação. Não sei. Que a gente fala que a casa de praia que a gente faz churrasco no final de semana não pode ser considerado um patrimônio imobiliário para aquele sentido de geração de renda, né? A geração de renda é o patrimônio que gera renda, né? E não despesa como a casa na praia. Bom, enfim, tem muita coisa assim a olhar sobre isso, né? Eu estava ouvindo você falar, é claro, tem o sistema de valores, né? Eu quero ter um jet ski e para mim o benefício do jet ski pode ser, não é renda que eu estou procurando naquele momento, eu estou procurando prazer, enfim, a escala é diversa, né? Mas eu estava ouvindo ela comentar sobre todas as questões internas, né, que tem que ser consideradas, etc. E está me parecendo super legal fazer um evento para os meus clientes, né, ampliando essa visão, né? Porque, é claro, os clientes da minha empresa, quando sentam para conversar, evidentemente eu vou entender a realidade financeira e de vida daquela pessoa, mas eu vou até uma determinada profundidade, né? O meu foco naquele momento não é requestionar todo um sistema de valores que mostra por que você precisa gastar 40 mil reais por mês com a tua família, por que não poderia ser 20 e tal, né? E definir se vai ser 40, vai ser 20, vai ser 10, tem uma enorme influência sobre a tua vida inteira, do ponto de vista patrimonial, né? Então, é interessante ampliar, né, essa abordagem, né? Eu acho que as casas de investimento, né, onde eu me situo nessa conversa, né,
elas poderiam, sim, fazer um bem maior para a sociedade, na medida em que ampliarem essa percepção. Essa questão do investimento com relação a quando a pessoa se organiza para fazer organizar, existe alguma orientação, né, para ti que cuida bastante, que é especialista nisso, né, existe alguma orientação, olha, tantos, se é necessário se destinar tantos % da renda para investimento, ou é desejável, não necessário, né, necessário parece uma palavra muito forte, mas é desejável se destinar tantos % da renda, então, existe alguma orientação nesse sentido? Eu acho que deve existir, não é o que a gente, eu não tenho nenhum número mágico, né, mas existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: a gente não deve economizar o que sobra depois de gastar, a gente deve gastar o que sobra depois de economizar, né? Então essa é uma perspectiva totalmente diferente, que leva em conta isso que você está falando, quer dizer, quanto que eu tenho do meu salário, quanto do meu salário eu vou dedicar à formação de um patrimônio futuro, né? E aí entra em toda aquela questão, né? Fazer um patrimônio significa abrir mão de um prazer atual para criar um prazer futuro, né? Então essa relação de abrir mão do prazer momentâneo para criar uma possibilidade futura tem a ver com isso, quer dizer, quanto eu estou a fim de abrir mão para conquistar a minha possibilidade futura, né? Essa é uma coisa interessante. Na medida que alguém me conhece e sabe que eu lido com esse tipo de assunto, a primeira pergunta que me diz assim, qual é o investimento que está dando mais? E a resposta que eu dou é muito simples. Eu disse assim, a pergunta não é essa. A pergunta é, primeiro, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? E aí entra o aspecto da psicologia. As pessoas não têm clara, muitas vezes, o seu propósito, a sua missão. É uma coisa meio chata de definir isso aí. E tudo isso, as suas metas, os seus desejos, tem uma etiqueta, tem um preço, né? Então, eu digo o seguinte, a primeira coisa que tem que descontar quando recebe a pensão, ou a aposentadoria, ou o salário, eu tenho que pagar a mim mesmo, eu tenho que fazer a separação do dinheiro que vai remunerar a etiqueta, o tamanho dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas aspirações. Depois eu vou pensar no aluguel, na alimentação, nas outras coisas. Essa que é a ideia. Então, acho que isso... Então, assim, não tem um número, mas o importante é que todos os meses exista um pedaço, mesmo que muito pequeno, da tua renda, que você consiga guardar para o teu futuro. Que o primeiro pedaço seja o futuro. Que seja o futuro, né? O primeiro pedaço seja esse, o pedaço do futuro. Isso, né? E a gente primeiro guarda e depois gasta o que sobrar, né? Não então, importa o valor desse pedaço, exatamente, o tamanho do pedaço. Até porque a partir do momento que você conseguiu guardar 100, significa que você não gastou 100 a mais do que você tinha, você gastou 100 a menos, né? Então, consegui guardar alguma coisa, ok, significa que pelo menos eu não estou. Mas, no geral, o sufoco é muito grande, né? No geral, as pessoas não conseguem qual sufoco entender isso. Tu está te referindo para mim entender? Qual sufoco? Nós vamos falar sobre ele no próximo bloco. Porque agora a gente vai falar sobre o nosso sessentônico da semana. Porque neste 20º sessentônica, 16 de outubro, falaremos sobre Sebastião Rodrigues Maia, ou melhor falando, falaremos de Tim Maia, nascido em 28 de setembro de 1942 no Rio de Janeiro. É o nosso querido, que teve uma infância bastante pobre no bairro Carioca da Tijuca, onde nasceu e cresceu. Ele morava num cortiço e era o caçula de 12 irmãos. Quando criança, trabalhou como entregador de marmitas para ajudar nas despesas de casa. E aos 8 anos cantava no coral da igreja. E aos 12 ganhou um violão do seu pai. Cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro, Tim Maia foi responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular brasileira.
e é reconhecido como um dos maiores ícones da música do Brasil. Suas músicas eram marcadas pela rouquidão da sua voz, sempre grave e carregada, conquistando grande vendagem e consagrando muitos sucessos. Durante a juventude, conviveu com Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Em 57, fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto a Roberto Carlos. E em 59, emigrou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o soul, vindo a ser preso e deportado por roubo e porte de drogas. Em 1970, gravou seu primeiro disco. E desde lá, muitas de suas músicas foram gravadas sob a editora Seroma e a gravadora Vitória Régia, sendo um dos primeiros artistas independentes do Brasil. Ganhou o apelido de Síndico do Brasil, do seu amigo Jorge Benjor na música W Brasil. Tim Maia tornou-se notável por não aparecer ou atrasar o início dos shows e frequentemente reclamar da qualidade do áudio. Em 15 de março de 1998, sem condições de realizar uma apresentação no Teatro Municipal de Niterói, saiu em uma ambulância e, após 2 paradas cardiorrespiratórias, infelizmente para o Brasil, ele morreu. É amplo seu legado à história da música e a sua obra veio a influenciar diversos artistas, como seu próprio sobrinho Ed Mota e o seu filho Léo Maia. A revista Rolling Stones Brasil classificou Tim Maia como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e também como o 9º maior artista da música brasileira. Agora, Mari, melhora o retorno, aumenta o grave, baixa o agudo, aumenta o volume, que vai cantar o Síndico do Brasil, Tim Maia.